A gente conversa com o professor Sidney Leite, ele que é doutor em Relações Internacionais. Tá na linha já com a gente. Professor, bom dia, obrigada por nos atender num sábado de manhã para a gente tentar entender tudo o que está acontecendo na Venezuela. Tivemos a confirmação do ataque. Quero começar te perguntando simbolicamente o que significa esse ataque, Estados Unidos fazendo essa ação militar num país da América do Sul. É um evento de magnitude histórica inegável, né? Nós estamos assistindo agora a um contexto, não é? Um fato que vai entrar brevemente em todos os livros de história, porque se trata, nas últimas décadas, de uma ação inédita, de grandes proporções, como a gente está vendo, e num país importante sobre vários aspectos, né? Seja ele político, econômico. A Venezuela tem grandes reservas de petróleo, é um importante produtor de petróleo, uma economia, enfim, significativa. Não se trata de uma república das bananas, né? Como historicamente os Estados Unidos, no início do século passado, costumavam a entrar e sair a hora que bem entendessem, né? Então, de fato, temos aí um fato bastante importante para a história das relações dos Estados Unidos com a América Latina, com a América do Sul, né, em especial, e que vai ter grandes repercussões, não, isso é inegável. Professor, quando a gente fala de Estados Unidos tomando ações em outros países, é algo bastante histórico. A gente olha lá para o governo Kennedy, já teve ações em Cuba, na época com o argumento de combater o comunismo. Depois teve ações também no Vietnã. A gente vem para governos mais recentes, começo dos anos 2000, muita ação americana no Oriente Médio e agora essa incursão por terra. Como é que isso pode mexer nas relações que os Estados Unidos têm com os outros países, América Latina, América do Sul e pensando principalmente no Brasil? Tem, sem dúvida, diz mais de perto a nós que vivemos na América do Sul, mas há uma dimensão também mundial, porque se trata de uma ação militar e não foi uma ação apenas, se de fato se confirmar a prisão do presidente, agora a gente pode falar talvez ex-presidente da sua esposa, então houve ação por terra. Houve um serviço de inteligência atuando, nenhum governo é derrubado apenas por ações aéreas, então houve uma ação conjunta, e que se deu na Venezuela, que se deu na América do Sul, mas que sem dúvida pode acontecer em qualquer outro estado, em qualquer outra região, por conta do grande poder militar dos Estados Unidos. É um poder assimétrico. Falando mais diretamente a nós que vivemos aqui na América do Sul, demonstra uma grande fragilidade militar, né? E uma grande desenvoltura que os Estados Unidos têm, especialmente no atual governo, né, de agir por conta da força e não da diplomacia, como ficou explícito na ação que estamos assistindo, né, nesta manhã de hoje aqui no Brasil, né? A gente precisa pensar sobre o dia seguinte, as horas seguintes do que vai acontecer na Venezuela, né? Porque afinal se trata de um regime que está no poder há quase 3 décadas, se eu não me engano, 26 anos, né? E que tem lá as suas raízes, tem lá as suas bases de apoio. A queda de Maduro não significa automaticamente o fim do regime, é uma questão do vazio de poder, né? O que vai acontecer na Venezuela, né? Sem o seu grande líder, né? Enfim, parece-me que foi uma ação pontual de atingir um alvo e sair. Não se trata de uma ocupação militar. Quer dizer, os Estados Unidos não devem ocupar militarmente a Venezuela, né? Mas as repercussões são profundas, né?
Professor Alexandre Bentivolio por aqui, o senhor está certo, primeiro, são 26 anos de fato, vão completar 27 agora em fevereiro, foi em fevereiro de 99 que o Hugo Chávez chegou ao poder na Venezuela. Agora falando especificamente aqui do Brasil, eu trouxe há pouco informação de que o Itamaraty deve se pronunciar nos próximos minutos, que o presidente Lula foi pego de surpresa com a notícia de uma operação deste tamanho. E eu lembrava há pouco na programação que as relações entre Brasil e Venezuela, antes muito próximas, foram se distanciando ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, com uma tensão crescente entre o presidente Lula e Nicolás Maduro. Qual deve ser a manifestação do governo brasileiro? Em qual teor deve ocorrer essa manifestação do Itamaraty a respeito desta operação? Primeiro, o Brasil é considerado um líder aqui na política externa da América do Sul, mas por outro lado, os Estados Unidos acabam de fazer uma incursão terrestre em um outro país, né, num país soberano. Então, qual deve ser o teor dessa manifestação? O teor da manifestação do Itamaraty deve, inclusive, transcender ao atual governo. A nossa política externa, ela tem nesse aspecto uma dimensão de política de Estado, né? E isso está na nossa Constituição, está na nossa história de não aceitar uma intervenção militar, né, que fere a soberania, que fere, portanto, o direito internacional, né, de um país atacar o outro, prender o seu líder, capturar o seu líder, sem que para tal, né, tenha existido negociação diplomática. Nós temos fóruns multilaterais que poderiam ter sido consultados, que poderiam ter atuado num processo diplomático, né, a própria OEA, numa instância superior à própria ONU, né? Então, a manifestação do Brasil deve ser uma manifestação de repúdio, de não aceitação, não é, a um fato crucial do direito internacional, que é ferir a soberania de um Estado, não é, por intermédio de uma ação militar da monta que nós estamos assistindo agora. A situação talvez ganhe uma dimensão maior pelo fato de o Brasil, como você falou muito bem, o Brasil é um líder regional, né? E tudo indica que o atual presidente do Brasil, o governo brasileiro, não foi consultado por essa ação. Então, foi uma ação claramente unilateral, que atendeu basicamente aí a objetivos militares, políticos, né, dos Estados Unidos, sem consultar os demais países, os vizinhos da Venezuela, as lideranças regionais. Foi claramente, para o nosso ouvinte entender, uma demonstração de poder militar, um poder assimétrico que desenha um cenário em que os Estados Unidos atingem os seus objetivos, quando entender necessário, não pelo viés diplomático, mas pela ação militar. Isso não é só, portanto, algo que diz respeito à Venezuela, diz respeito ao sistema internacional como um todo, né? Os Estados Unidos é a única superpotência. Os Estados Unidos podem atuar da mesma forma que atuaram na Venezuela, que geograficamente é muito próxima, né, dos Estados Unidos, se nós compararmos, como disse a Luciana, com o Oriente Médio, né, com a Ásia, mas a Marinha dos Estados Unidos, ela está em todos os oceanos, ela tem o controle dos mares e, portanto, os Estados Unidos podem atacar qualquer país do sistema internacional, né, quando entender, né, que isso deva ser feito. Então, é um gravíssimo precedente, né, de uma extensão política e diplomática sobre a qual, inclusive, nós não temos uma dimensão clara, por conta do ineditismo, né, da ação. Se abriu uma caixa de Pandora que liberou aí forças sobre as quais a gente não tem referências, mesmo que históricas. Conseguimos falar com desenvoltura sobre ações militares dos Estados Unidos em países da Ásia,
no Oriente Médio, né? Mas na América do Sul, de fato, isso tem uma dimensão historicamente nova, eu diria. Professor, os Estados Unidos vem ensaiando esse ataque já há muitos meses. Foi lá em agosto que eles colocaram todos os navios, e a gente vem lembrando aqui ao longo da programação, na costa de Caracas. No fim do ano ainda, ali pelo mês de dezembro, o Donald Trump chegou a declarar o governo da Venezuela como uma organização terrorista. E isso tem um fim burocrático, porque pela Constituição americana, até para os ouvintes entenderem o vai e vem da coisa, pela Constituição americana, o executivo, a Casa Branca, não tem o poder de declarar guerra. Isso teria que ser feito pelo legislativo, exceto em casos de organizações terroristas. Os Estados Unidos vêm com esse posicionamento, e aí essa pergunta vem em duas partes. Primeira que eu quero fazer para o senhor. Com essa medida dos Estados Unidos, eles estão declarando uma guerra à Venezuela ou isso é lido como um ataque isolado? Ótima pergunta. Me parece, pelas informações que temos, que foi uma ação de natureza até muito mais policial, né? Enfatizando as relações, né? Os suportes, os apoios que o governo Maduro teria de cartéis, né? De grandes grupos de narcotraficantes que atuam na América do Sul e no Caribe. Tanto que no Trump, no comunicado nas redes sociais, ele fala numa ação policial. Então, não é uma declaração de guerra à Venezuela, né? Imagina um cenário parecido, a gente compara coisas que são diferentes, né? Se fossem iguais, não seriam comparáveis, com o general Noriega, né, no Panamá, lá nos anos 80, uma ação do governo Bush pai, que também levou a cabo uma ação militar. O Noriega, inclusive, foi levado para os Estados Unidos, julgado, preso nos Estados Unidos. Então, Luciana, a sua pergunta é muito importante. Tudo indica que o caráter, não é, que vai ser dado a essa ação de natureza muito mais policial, embora tenha se valido de forças militares que deram suporte para a prisão, não é, do líder venezuelano, porém com esta dimensão das supostas ligações, não estou dizendo que sim, não estou dizendo que não, tanto com ações de grupos terroristas que atuam, não é, mesmo na América do Sul, em outras regiões, e principalmente, isso tem sido uma pedra de toque do atual governo Trump, do combate aos grupos de narcotraficantes que, em associações mais amplas, né, estimulam a ida de imigrantes ilegais para os Estados Unidos. Então, se forma um cenário em que a justificativa ela ganha uma natureza muito mais criminal e policial do que um Estado declarando uma guerra contra um outro Estado. E, professor, uma pergunta talvez até um pouco extrema, mas isso poderia abrir uma prerrogativa para que os Estados Unidos façam outras incursões por terra contra outros países aqui da América do Sul? Na prática já abriu, né? Essa ação já aconteceu, esse precedente, né, ele já está criado, né? Então, embora as situações sejam diferentes, por exemplo, a própria Colômbia vive cenários, né, de alguma forma parecidos, né, a ação de grupos narcotraficantes, embora isso tenha diminuído bastante em grau e intensidade, mas o precedente está aberto, né, o caminho está aberto. E a tendência é exatamente essa, né, da criminalização. Então, não se trata de uma declaração de guerra dos Estados Unidos à Venezuela, né? Mas uma ação policial, militar, né, de aprisionar. Lembremos que há nos Estados Unidos, inclusive, uma recompensa para a prisão de Maduro, né? Então, o viés construído pelo governo Trump foi muito mais esse, e que, portanto, cria aí precedentes para agir em situações que o governo Trump entender semelhantes na América do Sul e no Caribe, né?
Para você que está ligando o rádio agora, a gente conversa com o doutor em Relações Internacionais, o professor Sidney Leite, para repercutir o ataque feito pelos Estados Unidos contra uma base militar na Venezuela. Professor, agora há pouco a gente teve um antigo ministro de Relações Exteriores da Venezuela pedindo uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU para repercutir, para entender esse ataque. Que poder que a ONU tem? A ONU pode fazer alguma coisa efetiva ou deve emitir uma declaração ali repudiando o ataque, falando que não é certo, que um país não pode invadir o outro? O que a gente pode ter da ONU nessa situação? Olha, numa concepção bem pragmática, muito pouco, não é? Talvez uma ação muito mais simbólica do que efetiva. Indo nessa linha de raciocínio que a gente está construindo, né, que foi uma ação policial militar, que se de fato se confirmar a prisão, né, de Nicolás Maduro, nós vamos ter um grande vazio de poder na Venezuela, né? Como vai ser o dia seguinte? A Venezuela não é uma democracia, não existem instituições consolidadas, existe sim uma ditadura. Quando exatamente a cabeça dessa ditadura ela é retirada do poder, como vão ser as condições de governabilidade? Vai se iniciar um cenário de transição? Qual vai ser o comportamento das Forças Armadas? O grande alicerce de sustentação de Chávez no primeiro momento e de Maduro no segundo momento. A ONU pode atuar muito pouco em temas, né, como esse, que são cruciais, principalmente para o povo venezuelano, né? O ideal seria o desenho de uma transição, no melhor cenário, sem o Maduro, né, mas não nessas circunstâncias de uma ação policial, militar, como aconteceu. Pode-se instaurar, né, um cenário de caos na Venezuela, na medida em que não há instituições sólidas, não há uma democracia que, portanto, pudesse dar um mínimo de estabilidade para os cenários que vão se desenhar. Professor, essa é justamente minha próxima pergunta para o senhor que está nos atendendo nesse sábado de manhã, quase que a toque de caixa. O que acontece na própria Venezuela? São muitos cenários possíveis. A gente pode imaginar, talvez, uma eventual participação americana ou um interesse dos Estados Unidos em participar da gestão da Venezuela daqui para frente? Não, isso não está claro, né? A gente não tem essa dimensão clara de qual é o projeto que está na base dessa ação policial militar, né? Agora, nós podemos ter, sim, a continuidade do regime Chávez-Maduro sem a presença do Maduro, não é? Há uma vice-presidente, ao que tudo indica, os militares não retiraram apoio ao regime. O sistema judiciário da Venezuela é uma farsa, ela dá total apoio ao executivo, não é? Não existe na prática um poder judiciário autônomo e independente, não é? Então, a saída de Maduro não significa o fim da ditadura que se estabeleceu, né, que foi se estabelecendo aos poucos, né, nos últimos anos, principalmente na última década. Então, a resposta é um grande ponto de interrogação, como vai ser esse dia seguinte. Não acredito, por exemplo, numa ocupação militar em que se desenhe o próprio governo Trump gerenciando essa transição do regime de Maduro para um regime com eleições livres, pluripartidário, eleições livres e eleições onde não há, a corrupção, eleitoral. Acho muito pouco provável que isso aconteça. Me parece que foi uma ação muito mais pontual de capturar Maduro do que propriamente um desenho de um projeto mais amplo, né, que defina aí um futuro, mesmo que breve, né, para a reinstauração de um regime democrático na Venezuela, né? Os cenários não são bons nesse aspecto, né, porque vai se pautar num país sem instituições democráticas consolidadas um cenário de grande instabilidade, de muita incerteza. Professor, falando um pouco do campo internacional da coisa, quando a gente tinha o governo de Hugo Chávez, ele chegou a fechar alianças tanto com a China quanto com a Rússia.
Em 2019, uma tentativa de eleições na Venezuela, o Juan Guaidó, que teria vencido, pediu apoio desses países, Pequim e Moscou prestaram apoio para Nicolás Maduro. Só que a gente vive num momento em que tanto a China quanto a Rússia estão em tensões quase que latentes com os Estados Unidos. A China, ao longo de todo o ano passado, teve a questão do tarifaço. A Rússia está ali meio encaixada com Donald Trump para tentar negociar o fim da guerra na Ucrânia. Como é que fica a relação, como é que ficam as relações desses países, tanto em relação à Venezuela quanto com os Estados Unidos, com essa invasão americana? A conjuntura, nesse aspecto, é bem diferente, não é? A gente tem uma mudança de cenário. Não tenho dúvidas que a China e a Rússia vão recriminar a ação dos Estados Unidos. Até porque, nesse aspecto, estamos falando de rivais. China, Rússia e Estados Unidos são potências. Os Estados Unidos é uma superpotência que disputam poder, que disputam cenários internacionais agora e para as próximas décadas. Porém, a Rússia, hoje, de alguma forma, tem uma certa dependência do governo Trump, quando olhamos para a questão da Ucrânia. Então, não é interesse da Rússia, por mais que seja relevante a Venezuela, entrar numa situação de litígio e confronto direto com os Estados Unidos por conta da Venezuela, porque ela tem interesses estratégicos, geopolíticos muito mais latentes, que é a questão da Ucrânia, né, o seu cinturão de proteção, Ucrânia, Moldávia, né, e nesse sentido, o governo Trump tem sido muito mais aliado do que alguém que vai contra, né, esta hegemonia, né, que a Rússia pretende instaurar especialmente sobre a Ucrânia, visto inclusive a proposta de negociação de paz. Então, haverá uma recriminação, mas isso não implicará numa defesa intransigente, num apoio militar, não é, ao regime venezuelano atual. Do mesmo lado, a China. A China tem hoje questões comerciais com os Estados Unidos, né, de grande relevância para a China. Sem dúvida, a China precisa muito da economia americana, às vezes isso precisa ser dito e não é dito, né? Então, também vejo no Conselho de Segurança havendo uma reunião do Conselho de Segurança, uma recriminação, uma denúncia à ação, mas isso não vai se traduzir, tanto do lado da Rússia, muito menos da China, num apoio militar, né, para um confronto com os Estados Unidos. Acho isso improvável, muito pouco viável do ponto de vista racional, porque política externa é uma política realista, que visa sempre os interesses do Estado. Então, não é, nesse momento, o interesse da Rússia e interesse da China entrar num confronto direto com os Estados Unidos, né? Nesse aspecto, a Venezuela, o regime venezuelano, ele caminha muito solitário. Provavelmente o apoio incondicional de Cuba, o apoio da Colômbia, né? Mas os demais atores regionais, mesmo regionais, vão dar muito mais um apoio político e diplomático do que um apoio efetivo de sustentação do regime. Professor, já caminhando para os últimos momentos dessa nossa entrevista, queria ouvir do senhor como é que fica a figura do Donald Trump dentro dos Estados Unidos em questão de popularidade. A gente teve nas redes sociais senadores republicanos do partido do Donald Trump tanto defendendo quanto criticando esse ataque. Como é que fica a imagem de Donald Trump, tanto no campo político quanto no campo civil, digamos assim? Como é que a população deve reagir e politicamente como é que isso repercute para Donald Trump? Olha, do ponto de vista político e partidário, eu acho que esse fato é mais significativo. As cisões no próprio Partido Republicano, em relação à política externa, as ações, né, do governo Trump de um modo geral, né, e com certeza o Partido Democrata vai, em peso, né, recriminar esta ação, denunciar debates, né, nas duas casas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Infelizmente, a América do Sul, ela tem uma importância no que se refere
aos imigrantes, né? Mas do ponto de vista político da sociedade, o americano em geral conhece muito pouco da América do Sul, né? Inclusive confundindo países, capitais, lideranças, né? Então, eu penso que o impacto na popularidade de Trump, na popularidade entre, digamos, a sociedade civil, não vai fazer muita diferença, né? Não vai fazer muita diferença. Ele provavelmente vai explorar o fato de estar combatendo o narcotráfico e a imigração ilegal, e ele com certeza, na sua narrativa, retrata o Maduro como um patrocinador tanto do narcotráfico quanto da imigração ilegal. Nesse ponto, ele ganha, né, aí, apoio, né, mais apoio ainda entre os seus seguidores, né, mas de um modo geral a repercussão junto à sociedade não vai gerar grandes mudanças, né, na situação atual. Do ponto de vista político, sim, não é? Principalmente o Partido Democrata, né, deve demonstrar, não é, a sua repugnar, não é, essa ação que foi feita, né, no dia de hoje. Conversamos aqui na Band News FM com o doutor em Relações Internacionais, o professor Sidney Leite. Professor, te agradeço demais pela gentileza nos atender nessa manhã de sábado. Não garanto que é a última vez que a gente vai conversar, viu? Vamos atualizando e entendendo todo esse assunto ao longo das próximas horas. Bom dia para o senhor. Bom dia, um forte abraço a todos os ouvintes.